Boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos membros da Tribo Linf. Sejam mais bem-vindos a essa live, voltando ao horário nobre das 20 horas. Vamos começar essa live hoje, que é uma live de ainda apresentação das pioneiras do segundo aulão. Nós estamos naquela sequência de lives. Hoje tem a apresentação da Tati, quinta-feira temos a apresentação novamente. E para você que está assistindo essa live e não está entendendo nada do que é pioneira, do que é Tribo Linf, então eu vou fazer uma explicação bem rápida, assim, para você até já pegar o gancho e entender o que vai acontecer no próximo final de semana. Esse perfil, como vocês já sabem, ele é um perfil de popularização, né, da abordagem de línguas para fins específicos. E a cada 15 dias, no último mês, eu tenho feito alguns aulões colaborativos no sábado, em que pessoas, outros professores com interesses afins se juntam para debater e discutir algum artigo de um e-book que foi disponibilizado no meu perfil. Então, um dos follow-ups, né, do aulão é essa sequência de lives com as pioneiras, porque acho que as pioneiras, muito mais do que ser repostadas aqui, elas merecem aparecer, discutir e se colocar, se apresentar, em que momento estão da carreira. Então eu vou fazer hoje com a Tati. O tema é maravilhoso, né? As vantagens de ser uma professora Linf. E acho que ela já entrou aqui, vou chamar para dar tudo certinho. Acho que entrou. Boa noite, Elza. Olá, boa noite. Agora sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar hoje aqui dessa live, de ter participado do aulão também. Tá me ouvindo bem, não? Sim, estou ouvindo bem. Você está conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem também. Ok. Então, eu estava falando antes de você entrar, Tati, do que é pioneira, o que é tribo. Todo dia está chegando gente nova aqui, né? No perfil. E aí tem gente que chega e quer saber o que é aulão, o que é pioneira, o que é Tribo Linf. E eu acho que Tribo Linf explica bem o que são as pioneiras, né? São pessoas que estão interessadas mesmo nessa formação continuada. Mas não vou adiantar muito. Boa noite para quem está chegando. Temos convidados ilustres aqui. Vitor, Maria Lúcia, boa noite, Maria Lúcia. Tem um padre, primo, afilhado, todo mundo aí. Então, eu vou passar a palavra a você, para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, até como surgiu a ideia do Brighten Up. Você tá com fone aí? Tá por perto, não? Até tentar ruim o som. Eu tô achando que tá meio assim, meio aberto, mas tudo bem, vamos lá. Tá, senão qualquer coisa eu pego ali, mas só para não ter medo de mexer e de repente não parar de funcionar. Cair, né? Bom, meu nome é Tatiana Duarte, sou professora de inglês, com experiência de mais de 25 anos, né, tanto em escolas, cursos, como coordenadora de inglês, inclusive. E já há uns 8 anos, por necessidades pessoais, eu precisei começar essa carreira solo, né? Muitas pessoas perguntando também quem eu gostaria de soubesse, eu gostaria de dar a dica de professores particulares. E por essa questão pessoal que eu tive que ficar parada, eu comecei a dar aula particular e aí fui meio que de uma maneira empírica aprendendo a como dar aula e depois de conhecer um pouco do que é o inglês para fins específicos, eu me dei conta que o que eu fazia já era um tipo de aula, né, para professores da língua inglesa para fins específicos. Né? E aí, com já essa experiência, né, de dando aulas diferenciadas, eu resolvi criar o Brighten Up,
que é uma ideia de inspirar outros professores que não começaram ainda nessa carreira solo e que têm vontade, às vezes são procurados, mas não sabem como começar. Então, é para dar o passo a passo e inspirar essas pessoas a começarem também esse tipo, né, de aula diferenciada. Certo. Eu vou dar boa noite aqui para Amanda. Amanda é uma seguidora que está sempre aqui. A Ju também chegou. Boa noite a todos. Eu entendi isso. Amanda, seja bem-vinda aí à live, tá? Então, Tati, eu tenho um orgulho de você estar aqui, porque além de a gente ter uma relação, né, familiar e próxima, pessoal, você foi uma participante das minhas pesquisas. Então, muita coisa do que eu descobri, dos resultados que eu pude chegar, a minha pesquisa, tem a ver com a sua participação, né? Você participou de várias etapas. Então, eu digo que você já é uma professora de fins específicos, já era desde a época da pesquisa. E aí, essa tua proposta é muito interessante, porque é uma mão de obra que a cada vez mais vai estar em demanda, né? O auge, né, da globalização, o apogeu da internet e agora agravado pela situação que a gente está vivendo de pandemia, muita gente migrou, todo mundo migrou, nós migramos como professores, mas eu acho que alguns tiveram mais facilidade, que já estavam também, como você, numa outra jornada. E muita gente está perdida. E acho que o meu perfil ele surge, eu acho que também com um pouco da essência aí do teu trabalho, porque assim, muitos professores ficaram sem emprego durante a pandemia, porque as escolas não conseguiram bancar. Exatamente. E muita busca também, né, não só na área de inglês, mas como em outras áreas, os professores de educação infantil, por exemplo, que algumas escolas não conseguiram, né, conciliar a questão do professor dando aulas online para crianças pequenas, não tinha muito como, e muitos pais buscaram até um professor para acompanhar os filhos, né, individualmente. Então, essa busca para o professor particularmente mais direcionado para a necessidade da pessoa, ele está em demanda. Foi a primeira vantagem, inclusive, que eu anotei para as aulas, as vantagens do professor LIF, né? A demanda ela é muito grande. Então, eu sou uma cidade pequena, né, Resende, no interior do Rio de Janeiro, e a procura, né, de pessoas que querem o inglês para um objetivo, né? Às vezes nem é um objetivo, é uma viagem, uma coisa tão específica, mas ele quer uma aula diferenciada, né? E essa aula diferenciada, só um professor que já tem essa visão mais aberta, ou que esteja aberto para começar a estudar, participar de uma tribo onde a gente possa ter uma troca, esse professor vai ser realmente destacado no mundo de hoje. E eu acho que não tem volta, né, Tati? Não. Não vai ter volta. Eu acho que o aluno, né, que vem para esse mundo, o adulto então, né, ele não vai mais querer voltar para 3 anos no cursinho, 1 ano e meio no cursinho, deslocamento. Eu acho que criou um nicho, esse nicho ele só tem a crescer. Exatamente. E principalmente, né, eu acho que a questão dos adultos, as crianças e os adolescentes, eles ainda precisam, né, e realmente, de fato, não só uma questão de precisar, ela faz parte do processo, né, do desenvolvimento da criança e do adolescente, na sua parte social. Então, ele precisa ter contato com os colegas para poder desenvolver tudo, parte motora, cognitiva, enfim, todos os aspectos têm que ser desenvolvidos em grupo, né? Então, realmente esse tipo de perfil ele vai continuar ainda sendo necessário um tipo de aula ainda mais regular. Mas a pessoa que já fez, por exemplo, um curso por vários anos e hoje ele precisa só manter, por exemplo, a fluência, ele vai atrás de um professor entender mais especificamente a necessidade e o horário também, né? Porque
com essas questões de trabalhar em casa, a pessoa está se organizando ali um horário de forma que ele possa fazer outras atividades. Então, a questão da logística, de não precisar ir a algum lugar, favoreceu e muito esse tipo de aula. Exatamente. E essas pessoas, eu concordo com você que assim, tem uma faixa etária ali que precisa da interação mesmo. Nesse momento está fazendo o que se dá para fazer, mas eu acho que na hora da volta, as crianças principalmente, né? E não só em português, né? A gente viu também no aulão que não só em inglês, mas também em português, né? As pessoas estão querendo aprender para fins específicos, para Enem, para concurso. Essas lives que eu tenho feito, estou aprendendo demais com professores que têm oferecido abordagem LINF nas mais diversas áreas. Ontem eu tive uma live ótima na hora do almoço, pena que eu perdi a live aqui. Ela ensina mães a ensinarem filhos, olha só, né? Eu vi às vezes tem um fim específico e às vezes tem um nicho específico também. Exatamente. Eu vi você comentar que, infelizmente, não, né, perdeu um vídeo. E nessa época agora de pandemia, então, isso foi realmente... está sendo muito necessário nesse tipo de abordagem que ela está trabalhando, porque o ano passado os pais, de uma maneira geral, enlouqueceram com essa questão de como ensinar o filho dentro de casa, né? Só tendo as aulas, alguma parte online, e eles terem que fazer boa parte do trabalho com os filhos, então realmente imagino que deva ter sido muito interessante. Não, ela está fazendo um trabalho belíssimo mesmo. E também ela já tem um cunho por trás, né, é que eu não sei muito bem, a teoria do bilinguismo que ela tem por trás ali, achei fantástico. Ela é pioneira também, mas ela nem chegou a assistir a aula, ela só quis a gravação, porque justamente ela está em outro fuso horário também, então para ela foi difícil. Mas aí você falou... Pode falar. Não, eu ia te falar, você mencionou uma das vantagens aí, que foi a demanda, né? A demanda, exatamente. E aí, acrescentando a demanda, uma coisa que você acabou de mencionar, de você estar conhecendo outros nichos, né? Outros profissionais, né? Em outros segmentos que também estão utilizando, né? Aquele ensino para um fim específico, né? Então, nesse sentido de você conhecer bastante coisa, mais uma das vantagens do professor LINF é que ele acaba descobrindo novos mundos. Então, a gente aprende um pouquinho de logística, de pilates, de natação. Você acaba sendo, não um expert, claro, mas um conhecedor de várias áreas. Porque vem um aluno precisando de uma apresentação para a empresa, da área que ele trabalha, de qualidade, e você tem que ajudar. Então, você acaba pesquisando sobre aquele assunto, vídeos. Então, o enriquecimento não é só para o aluno. O professor também acaba abrindo seus horizontes para outras áreas. Então, isso também é muito legal. O professor não ficar só naquele seu mundinho ali, né, do inglês, e ficar só ali vocabulário, gramática, a gente acaba, né, ficando muito preso a isso. Não, você começa a trabalhar com áreas diversas e às vezes você se interessa tanto, se empolga tanto, que às vezes aquilo vai passar a ser um assunto que você vai depois por si só se aprofundar mais, ler, começar a se interessar, às vezes virar um hobby. Então, é um aprendizado muito legal para o professor também. E aí eu acho que entra uma outra vantagem também, é que você estabelece uma relação de aluno-professor completamente diferente de uma sala de aula normal. Não tem aquela hierarquia de um saber e o outro esperar passivamente. Os dois acabam que são passivos no processo, porque o aluno, inúmeras vezes, ele vai ter um conhecimento de expert maior que a gente, enquanto a gente tem o conhecimento da língua para ajudá-lo, né? Exatamente. Então, a língua é só uma ferramenta que a gente utiliza para que o aluno tenha mais confiança, porque alguns, pelo menos assim, no meu perfil aqui da cidade, são pessoas que já têm uma noção, diferente dos alunos que você trabalha, que às vezes já tem aquele, né, tem só aquele inglês básico, que você tem que meio que tirar leite da pedra para fazer com que eles utilizem
né, a língua sem ter noção de como é, né, de como é a estrutura. A minha sorte aqui é que os alunos geralmente eles já têm uma noção. Então, realmente é só eu lapidar um pouco da questão da estrutura da língua e ajudando esse aluno com o que ele já sabe até, né, de conhecimento da própria língua, a fazer com que isso fique melhor para que ele possa se sentir mais confiante e, de fato, utilizar para aquele propósito. E aí é uma aprendizagem unificada. Tati, eu vou dar uma lida aqui, que eu odeio participar de live, digitar e ninguém lê o que eu estou falando, dá um nervoso, e agora a gente começa a falar e não lê. Eu errei aqui, gente. É Suzana, o nome dela não é Amanda. É que é a amada Suzana e eu leio Amanda, mas não é. Aí a Suzana está dizendo que houve uma demanda enorme de professores particulares e as pessoas não vão querer mais voltar para o curso de línguas. O perfil do discente mudou. Eu concordo. Porque o discente também, ele viu os benefícios, né, da aula online. Ela ainda fala que vai ser difícil voltar ao que era antes, porque agora os alunos viram como a escola tradicional está distante da realidade da vida que eles levam. E digo que faço várias graduações. Ah, certamente! Ela está dizendo que ela faz várias. Ela também trabalha com link, ó. Eu digo que faço várias graduações com meus alunos. Porque cada aluno que vem é uma coisa que a gente aprende. Eu estou super de acordo, Suzana. É isso aí mesmo. Exatamente. E é legal também nessa questão do professor Vince, que ele sai um pouco da zona de conforto, né? E eu acho até, não sei se é uma coisa meio que do professor de uma maneira geral, né? Ele é um ser muito curioso, né? Muito inquieto. Então, ele sempre busca coisas novas. Então, essa oportunidade dele sair um pouquinho da zona de conforto, do material que ele já conhece, do conhecimento que ele domina, e de repente, do nada, ele vai ter que ver uma coisa que ele não tem a menor ideia de como funciona. Então, acho que esse bichinho que tem assim, da gente buscar é muito interessante. A gente se delicia. Na última aula que eu fiz, que foi até com uma grande contribuição, né, de uma das pioneiras também, Lissa, que eu tenho uma aluna que é instrutora de natação, e ela agora faz parte da Associação Americana de Natação, e ela está fazendo um curso em que daqui a alguns meses, né, a gente não sabe quando, em relação a essa coisa da pandemia, ela vai ter contato com outras pessoas que fazem parte da associação, que são americanos, que vão dar todas as instruções, né, tudo em inglês. E possivelmente ela vai ter que também se preparar para dar uma aula também em inglês, ou orientar. Então a gente já está trabalhando como ela explicar a melhor performance, o movimento, como o nadador ele pode aperfeiçoar a saída, a velocidade, enfim. Então, utilizando um vídeo com a ideia da Julissa, eu consegui fazer com ela aqui que ela fosse me explicando. Eu mostrei para ela e aí ela foi me explicando exatamente. Então, o quê? Por que isso aqui favorece? E aí eu fui puxando dela ali como é que ela falaria aquilo. Então, você vendo que o aluno está se empolgando porque é uma coisa que ele gosta, domina, ele vai meio que puxando da alma a maneira de falar aquilo. Então, você vai se animando. Eu fico assim, empolgadíssimo. O aluno você vê que o aluno está super interessado, você se anima com ele. E aí você sente, quando você sente que ele está confiante, é como se, pronto, meu objetivo alcançado, você se sente o professor mais realizado do mundo. É verdade. Não, e é isso que ela está dizendo aqui, né? É um processo realmente colaborativo, né? E aí, ao mesmo tempo, ela já também está vendo que ela se sente capaz. A autoestima do aluno vai para as alturas, porque olha o que ela conseguiu fazer. Ela conseguiu descrever um vídeo do YouTube dentro da área que ela daqui a pouco vai estar desafiada mesmo a trabalhar lá. Então, juntam vários conceitos importantes, né? O processo de ensino-aprendizagem acontece de uma outra maneira, a relação de parceria, junta isso que ela falou aqui de colaboração, isso que você falou aí, o professor sair da zona de conforto.
E é isso aí, é investigar mesmo, o estilo Sherlock Holmes, porque dependendo também da personalidade do aluno, você não ia conseguir fazer aquilo ali. Você teve que fazer toda uma análise de necessidades antes, que te deram informações com as quais você pôde lidar e desenhar um curso sabendo que aquela aluna ia fazer aquilo ali, né? Exatamente. E aí, Suzana, já fazendo uma ligação disso, tudo que você está falando aí, com isso que a gente está falando aqui, né? A gente vai trabalhando junto, né? A Tati Rezende, eu trabalhando aqui no Rio, a Suzana, eu acho que é aqui do Rio também, porque ela é orientanda do Rogério Neves, eu acho que ela é daqui do Rio também. Se não for do Rio, é daqui das mediações. Então, você vê, Suzana, como é importante uma tribo. O que eu e a Tati estamos falando aqui foi discussão que a gente teve no sábado, né? Dentre outras coisas, né, Tati? Então, eu te convido, Suzana, a vir para um aulão que eu acho que você vai se identificar bastante, porque você já tem um conhecimento aí prévio do negócio. Exatamente. E esse foi sempre um sonho, uma coisa que a gente, que acaba sendo professor particular, perde muito, né? Porque você acaba ficando sozinho e não tem muito com quem discutir, fazer essa troca, né? Então, esses aulões colaborativos, eles são muito interessantes para essa troca. Então, você vê outros professores que atuam na mesma área e têm o mesmo propósito, o mesmo interesse, muita criatividade. Então, você fica encantado com a maneira das outras pessoas trabalharem. E você vê que está dando certo. Então, você pode utilizar nas suas aulas também e você vai ver que vai dar certo. Então, essa troca é muito, mas é muito importante. Ela faz muita falta. E agora acho que veio a Tribo Linf para poder realmente amarrar, né, um pouquinho de todos os professores que estão engajados, né, nesse desenvolvimento continuado, né, da profissão, seguir e, né, cada vez mais adquirindo conhecimentos, novas formas, né, de atuar. E a gente vê o trabalho de outro também, sempre dá um insight pra gente, né? Porque a formação continuada também está nessa troca de experiência, né? E a pandemia afastou os professores estão sozinhos. Eu não sei se você colocou mais alguma coisa aí, Tati, nos teus apontamentos aí de vantagem. Tinha mais alguma coisa? A gente até meio que já falou um pouquinho disso, né? Quando você citou a need analysis, né? Que a gente analisa as necessidades do aluno. Foi exatamente isso que eu coloquei. Você vai de encontro às reais necessidades do aluno. O que você acaba fazendo, você tem esse tempo, porque geralmente esse tipo de aluno ele quer um atendimento diferenciado e individualizado. Então, você tem o tempo e como analisar, sentar com esse aluno e descobrir exatamente o que ele já traz de conhecimento, em que setor ele trabalha, como ele vê, como ele pode praticar em casa, o que ele faz, o que ele de fato precisa, por que ele está te procurando. Então, com todas essas informações, você consegue atender de fato as reais necessidades do aluno. Isso. E eu acho que também não é uma ode, é só se oferecer línguas para fins específicos, né? Eu acho que vai ter o lugar do curso de línguas, todos vão ter o lugar. Mas, assim, nesse momento, ficou em evidência esse tipo de trabalho, né? E tem muita gente que fala a questão também, que eu acho, do material didático. E aí, até na semana passada, eu fiz uma live com um rapaz lá da Bahia, de Ilhéus. Ele trabalha com negociações internacionais. Ele é a favor do uso do material se houver na área, né? No caso, muitas vezes não há. E eu acho que o material para o professor, ele tem até uma relevância quando o professor está se movendo, né? O professor recém-formado está se movendo do geral para o específico. Dá uma insegurança. Você está acostumado, você foi treinado, a universidade, de uma certa maneira, ainda forma para abordagem comunicativa,
ainda forma dentro de moldes de materiais didáticos, porque dentro das universidades tem esses cursos ofertados para a comunidade, né, que adotam materiais. Então, eu acho que quando o professor está nesse momento de transição de carreira, eu quero começar a oferecer, dá um medo. A gente fala agora que a gente está aqui, com mais de 20 anos, eu estou com mais de 30 anos de magistério. Então, quer dizer, é fácil falar, né? Mas a gente falar, para quem está querendo mudar, eu acho que não dá para a gente fazer assim uma apologia contra o material didático. Eu acho que você pode se apoiar, ir desmamando, porque o próprio professor vai sentir que o material didático não dá conta, né? Do fim específico. E todo professor, né? E a gente não tem como, né? Todo professor passou por isso, né? Um professor de línguas, por exemplo, né? Todos nós passamos por escolas seguindo material didático, por cursos seguindo metodologia. Então, muito do que eu sou hoje foi graças, é lógico, a toda a experiência que eu obtive, dando aula em escolas, e principalmente em curso, né? Em curso eu aprendi muito a como ser, de fato, um professor de inglês. Então, isso eu acho que te dá mais segurança, né? Então, eu acho que para os professores que estão começando, eles vão ter que passar, em algum momento na vida deles, por essa primeira etapa, né? De você seguir, de fato, ali uma coisa um pouco mais amarrada. Com calma. Exatamente. Ele poder se familiarizando. E aí, aos poucos, ele mesmo... Na própria aula, né? Se a gente fosse sincera, mesmo na época que a gente seguia uma metodologia de curso, a gente sempre busca uma maneira diferente de dar aquilo sem estar exatamente usando o livro, né? Eu sempre fazia isso em curso. Não vou nem pedir para o aluno ali, abrir o livro ali. Eu vou fazer aquela atividade de uma maneira diferente, depois eles vão olhar, a gente está tudo aqui. Ou então abrir só para preencher alguma coisa, fazer algum comentário. Mas essa coisa do professor, ele já ter essa curiosidade, essa criatividade de pensar como que eu posso dar isso aqui que é tão lógico, que está ali no livro, que o aluno, principalmente adolescente, eu vou pegar, eu vou abrir, tá bom, sentar aqui, tem que ver. Não. Por exemplo, atividades de reading, né? Mesmo para os alunos aqui, adolescentes, seguindo o material, que eu sigo com os alunos que estão fazendo aula né, para adolescentes, seguindo uma série para poder ficar mais evidenciado para os pais, né? Que eles estão seguindo uma sequência. Eu tento buscar atividades diferentes com aquele conteúdo para que a pessoa se sinta mais motivada a fazer aquela atividade. Então é isso, o professor Limp é você nunca ter medo de buscar, né, novos materiais, novos conhecimentos e você criar. A partir de uma coisa ali que parece simples, boba, você conseguir fazer daquela coisa simples uma aula inesquecível, né? Para o aluno sair ali tipo, uau, caramba, era isso que eu estava precisando. Sim, e isso tem a ver com a autonomia, né? Aí é outra vantagem. O professor Limp, ele acaba que desenvolve habilidades de autonomia. Professor autônomo, né? Peraí vou voltar um pouquinho aqui, tá? Só um minuto. Eu vou só... ela está dizendo que na Barra da Tijuca sempre houve a demanda enorme por professores Limp, que as pessoas sempre se sentiram insatisfeitas com a extensa duração dos cursos de língua. Isso é verdade e vai ser cada vez mais. Aí o Vitor está dizendo, que chique, Vitor, que honra, hein? Com a facilidade proporcionada pelas comunicações, atualmente eu acho que muitos estudantes perderam receio de ter de matricular em um curso regular para depois fazer as provas. Ainda tem a questão das provas de proficiência, né? Exatamente. E o Vitor ali é entendedor também um pouco ali do assunto, né? Porque ele já chegou, já deu aula por um tempo, então quer dizer, ele já tem um pouquinho também desse aspecto de curiosidade ali, de buscar maneiras de ensinar. Então, ele sabe ali como é que é essa experiência, né? Não, e eu acho que os professores têm que entender que a internet, as novas tecnologias, elas vieram para ajudar, né? Isso que você está fazendo com o Brighten Up aí, né, de inspirar os professores,
é inspirar a perder o medo, oferecer seu trabalho. E também, assim, mesmo que o professor já seja, eu sou professor da prefeitura, do estado, mas sempre tem uma brechinha, às vezes, à noite, para começar a tentar empreender um pouquinho, uma hora que seja, e ver o resultado. Porque é uma forma do professor também fazer uma renda extra, né? Exatamente, não, né, não atrapalha, né? Uma coisa não é dissociada da outra, né? Então, você consegue conciliar essas duas atividades, né? E dependendo da sua região, tem vários tipos até de demanda, né? Não é só até de um tipo de assunto, né? Pode surgir procura de pessoas com assuntos diversos para poder trabalhar. Então, quer dizer, você não vai faltar pessoas que tenham interesse. Exatamente. E o que é mais irrelevante disso tudo aqui, eu acho o seguinte, o professor ele tem que entender que ele nunca vai estar num lugar confortável. A pandemia veio para mostrar isso. A gente nunca vai estar num lugar de conforto. Ele vai estar sempre desafiado às novas turmas, ou a uma nova faixa etária que aparece, ou a um novo grupo de interesses diferentes, ou a um aluno particular com um propósito diferenciado. Eu acho que essa questão aí que ele coloca das certificações é também um ramo muito próspero, porque assim, todo mundo quer se certificar internacionalmente, até para ter mais chances também no mercado de trabalho, né, futuramente. Futuramente e agora, porque o mercado de trabalho é isso aí, né? Agora o trabalho, a entrevista vai ser via Skype, Zoom, whatever, e vamos que vamos. E o inglês não é mais o diferencial, né? O inglês é uma necessidade, o extra é outra língua que se fale. Exatamente. Então, quer dizer, o mínimo para várias vagas, né? Às vezes as vagas em empresas, assim, para estagiário, eles já estão exigindo os estagiários com pelo menos um nível intermediário e com fluência. Então, quer dizer, o aluno ele tem que se virar e já ter uma noção e que ele consiga, de fato, se posicionar sem aquele medo, né? Que até foi a última live, não consegui acompanhar ela inteira, mas foi muito interessante da questão da fluência, né? Que o aluno não precisa se preocupar, né? Acho que o brasileiro, de uma maneira geral, ele tem muito esse aspecto do perfeccionismo. Que ele quer, se ele não estiver falando perfeitamente, não tá bom. Ele tem que falar de sem errar. E não tem necessidade. Às vezes ele pode se expressar de uma maneira mais simples, o importante é ele se expressar, conseguir fazer, né, que a mensagem dele chegue até a pessoa, né, com quem está conversando. Então, né, a target language, né? Então ele tem que fazer com que essa target language ela ocorra, né? Se vai ser de uma maneira brilhante, elaborada, complexa, ou através de frases simples e curtas, mas que a pessoa consiga entender, qual vai ser a maneira não faz diferença, contanto que ele consiga se comunicar. E essa é uma demanda também que tem muito aqui para os alunos. Aparece sempre muitas pessoas que já fizeram, já estudaram a vida inteira, mas não consigo falar. Eu quero agora desenvolver a minha parte oral, porque eu não consigo falar, não aprendi. Eu aprendi super bem, sei ler, sei escrever, mas não sei falar. Então, eu acho que esse nicho de pessoas procurando o inglês para a parte oral, ele é muito grande. Por mais que tenha hoje em dia, né, várias plataformas online, sites e tudo que pessoas oferecem, maneiras que o aluno converse com nativos, não é a mesma coisa que o professor ali conversando com ele, orientando e corrigindo ali na medida certa, sem atrapalhar, né, qualquer falha ou erro que ele possa cometer. Isso ela também comentou, né, naquele dia, né? A fluência está atrelada à accuracy, né? A correção da língua, correta no sentido de falar corretamente. Mas existem vários níveis de retidão de língua, né? Depende do nível que você está. E essa questão do papel do professor como saber corrigir na hora certa, né? Para não causar mais... porque assim, o problema da produção oral
tanto a produção oral quanto a escrita, para mim, elas são os grandes calcanhares de Aquiles dos alunos, né? E nosso também, porque a gente acaba que perde, né, a fluência de ficar escrevendo papers, usando linguagem acadêmica em inglês. E a gente não pode também... Isso, ter línguas para fins específicos, você tem um professor que vai te ajudar com isso, mas usando coisas que você citou lá na análise de necessidades, coisas que você gosta, assuntos que você gosta, usando filmes ou séries que você, né, já assistiu para facilitar isso. Exatamente. O professor ele vai estar sempre ali, cada vez mais a ideia de professor como facilitador vai ser essa visão que vai ser cada vez mais trabalhada e cada vez mais tanto os alunos como os professores têm que se ver neste papel, né, de facilitador. A gente não vai mais, não é aquela pessoa que contém o conhecimento e que simplesmente transmite para o aluno, não. Ele vai guiando, e como você citou anteriormente, os vários recursos tecnológicos que nós podemos fazer uso hoje. Então, o aluno não sabe uma coisa, não vai te mostrar de mão beijada, não. Então, tá bom, você está de frente no seu computador, pesquisa aí, vê o que você acha, e aí sim você vai me falar, e aí a gente vai criar, ver como a gente vai expressar isso, então você que vai me dizer. Então, você pode usar todos os recursos que você tem na sala, mesmo que seja na sala presencial, o aluno vai estar ali com o celular dele. Pediu uma dúvida, perguntou, né, surgiu uma dúvida, procura aí, e aí sim a gente vai discutir. Então, quer dizer, o próprio professor consegue dar essa autonomia para o aluno também. Você é uma coisa mais dinâmica, mais aberta, você não tem aquela coisa tão amarrada de tempo, de terminar livro, nada. Não, você pode deixar com que o aluno também busque. Então, é lógico que vai ser uma aula, às vezes um pouco mais demorada, porque tem todo esse momento de busca, né, de pesquisa. Mas o resultado não tem como comparar. É verdade. E acaba que o professor passa essa autonomia para o aluno mesmo, porque ele também está mais autônomo, né? E esse das questões agora, uma outra questão que ela menciona aqui é a questão da liberdade geográfica. Você não precisa agora só atender alunos de Resende, né? Você tem pessoas de diferentes cidades do Brasil, do mundo. Você atende tua sobrinha lá do Mato Grosso, você não atende? A Ana? Sim, as minhas duas sobrinhas que moram em Três Lagoas, às vezes os alunos, nas últimas aulas, os alunos ficaram, ué, tá claro aí ainda? Porque aqui já estava escuro. Eu falei assim, gente, mas ela mora em Resende, Peter, onde que ela mora? E falei, gente, ela mora em Três Lagoas, é outro fuso horário, inclusive. Então, você realmente, a pandemia, né, trouxe isso. Eu já tinha, né? Eu tive uma sorte muito grande, sorte e ter pessoas, né, essa questão do networking, que é muito interessante, você tá sempre perto de pessoas que acrescentam, né? Então, eu já tinha uma aluna que há 2 anos se mudou para Juiz de Fora e ela não quis parar. Ela disse, não, eu quero continuar fazendo com você. Eu falei, gente, e agora? Como é que eu faço, né? Eu morrendo de medo há 2 anos de como fazer aula online. Eu falei, não vou conseguir fazer online, nunca dei aula online, não vai dar certo, internet vai cair. E num workshop que eu fiz em São Paulo, muitos professores de lá foram professores de Guarulhos, inclusive. Já mais senhora, ela falou assim, não, faz no Skype, é tranquilo, você consegue compartilhar com o aluno. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, gente, uma professora experiente já, eu falei, não, tem que conseguir. E aí eu fui buscando, né, ver como fazer. E um amigo meu que mexe bastante com tecnologia, ele falou, não, o Skype, ele é muito pesado, tem uma outra plataforma, que é a que eu uso até hoje, até poucas pessoas conhecem, que é o Airby, que ela é muito fácil de utilizar, eu prefiro até do que o Zoom. Eu acho que a maneira de utilizar o layout dela é bem mais fácil. Então, eu já tinha dado aula já, né, há 1 ano, estava dando aula já há 1 ano para essa aluna de Juiz de Fora. Então, quando a pandemia chegou com aquele, e agora, o que eu faço?
Eu estava tranquila, porque eu já tinha a plataforma, já estava super familiarizada com ela. A única coisa que eu tive que fazer foi, gente, agora ó, vocês vão ter que usar agora esse link. A nossa aula vai ser através desse link e clicar para a gente começar. Então, quer dizer, só os outros alunos que começaram a se familiarizar com essa outra maneira. Mas eu tive a sorte de já estar utilizando. E aí foram aparecendo, né, vários alunos no ano passado, graças a Deus, apesar da pandemia, eu dei aula para pessoas do Rio, eu tenho atualmente um aluno de Juiz de Fora, um do interior de São Paulo, um outro de São Paulo capital. Então, a pessoa, né, onde está a pessoa que... e uma aluna, eu tenho agora esse ano eu comecei com uma nova, né, empreitada, que eu não sossego, né? Professor tem essa coisa de inquietação. A minha vizinha nos Estados Unidos, quando eu morei em Nova York, me perguntou se eu conhecia algum site, alguma coisa para ela poder estudar português. Eu falei, olha, eu não conheço não, mas se você quiser, né, eu posso tentar me arriscar, eu posso te ensinar. Então, até dando aula de português para estrangeiros, eu comecei a dar esse ano. Então, quer dizer, olha como é que você pode, né? O tanto de pessoas que você pode atender com esse tipo, né, de abordagem. Exatamente. Ela está dizendo que ela já teve aluno da Austrália, exatamente. Aí fora o fuso horário, né? A Gil está dizendo... Não posso mais perder... Isso mesmo, não posso perder as lives, porque a live aqui é sempre troca de conhecimento. Mas então, agora explica para mim melhor, então, esse teu projeto do Brighten Up aí, Tati. Para as pessoas ficarem sabendo. Então, eu sempre tive essa coisa da troca, né? Eu acho que o profissional, ele tem que ajudar as outras pessoas no que ele já conhece, né? Essa coisa do profissional manter o conhecimento para si, com medo de que outras pessoas as outras pessoas vão conseguir, né, através desse conhecimento, aprender a ficar melhor do que você. Eu acho que isso está totalmente por fora. Um bom profissional, né? A boa pessoa, ela tem que estar aberta para poder ajudar e para passar realmente o que ela conhece dos demais. Então, eu gostaria muito de passar essa paixão que eu tenho de ensinar para outras pessoas, porque eu recebi muito isso de outras pessoas, né? Você foi uma primeira, né, assim, sem fazer força, mas a gente, né, já se espelha, né? Então, quando você começou a dar aula, eu sempre me espelhava em você, então acabou sendo uma inspiração para começar a dar aula. Nos vários lugares que eu passei, sempre tinha, né, ou a diretora ou um professor para poder também me dar muitas dicas. Quando eu comecei em curso de inglês, né, na época era o FAST, as professoras mais antigas, que foram minhas professoras, sempre sentava aquela troca na sala de professores, que sempre tem, principalmente em curso, é mais essa troca. As salas de professores, às vezes, de uma escola, como são professores diversos, às vezes não tem essa troca tão específica do trabalho, né? Então, eu fui muito abençoada nesse aspecto de receber dos outros. Então, eu gostaria muito de poder também passar isso para as outras pessoas. Tudo que as dificuldades que eu tive, que eu aprendi sozinha ou com dicas de outros professores, eu gostaria de passar isso para as pessoas que estão iniciando, que elas gostariam de dar aula particular, ou elas são procuradas para dar aula particular e não sabem como. Então, seria para poder inspirar professores, né, a amarem o que fazem, né? Porque, sinceramente, é uma paixão, é um momento que eu me sinto realizada, né, quando eu estou dando aula. E os alunos, geralmente, eles até, quando eu pergunto, gente, hobby? Eu não tenho nenhum hobby. Aí eles falam, teacher, o seu hobby é dar aula. Eu nunca vi uma pessoa gostando de trabalhar que nem você. Então, sabe esse amor, essa coisa que irradia? Eu quero que as outras pessoas sintam que é possível. Seja onde estiverem, às vezes, até se você esteja numa escola, né, seguindo ali a escola, Isso. uma pessoa que quer se aventurar realmente, não, tem uma demanda. Um exemplo, por exemplo, que o ano passado já de duas pessoas que estavam morando fora, né, que é até uma realidade sua, mulher de militar,
que não falam em uma cidade e às vezes aparecem, você sabe inglês? Você não podia ajudar meu filho? E a pessoa não sabe, né, o que fazer. Então tá com uma criança pequena, como é que vai fazer para procurar emprego? Gente, separa uns minutinhos ali. Eu consegui conciliar a maternidade com as minhas aulas. Então, eu quero mostrar para esses professores que você consegue conciliar o seu trabalho numa escola pública ou particular com aulas particulares, a sua vida de mãe ali com as aulas particulares. Você que trabalha em público, quer dizer, às vezes até um outro profissional que tem um conhecimento bom de inglês, às vezes já até estudou, mas trabalha em outra área. Mas tem ainda essa vontade de ensinar. Então, você consegue fazer isso da sua casa, um tempinho ali que você consiga arranjar, ainda mais com essa opção agora das aulas remotas, o professor não precisa nem de muito esforço. É separar um tempo, um computador, um celular. E vamos que vamos. Então, esse é o objetivo do Brighten Up. Então, pessoal, o pessoal que está aqui, eu vou ler as últimas perguntas aqui, tá? Eu não quero chegar muito próxima de 1 hora, porque eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu ontem. Deus me livre. Porque, ela está querendo saber o nome da tua plataforma que ela falhou para ela. Como é? Que eu uso? Para as aulas online? Para as suas aulas online, que ela não conseguiu ouvir direito. Whereby. Air de air? Não, where de onde, whereby. Whereby. Eu vou anotar aqui para ela. É tudo junto? Tudo junto. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar colocar aqui. Acho Pronto. que é isso aqui, ó, Suzana. Isso, exato. Tá. Muito boa a ideia da Tati, de troca de informações. É isso aí. A Tribo Linf é pura troca. Você não tem noção o aulão como é legal, né, Tati? Sim, muito interessante, muito legal. Eu adorei participar, não pude participar. Eu sei que essa Gil aqui tá na fila de espera para ser atendida amanhã. Eu vi essa foto lá. Eu me divertia dando aula de PLL, português como língua estrangeira, que é o que você está dando aí no curso de extensão da UFSCar. Ensinar acaba se tornando uma espécie de lifestyle. Verdade. Verdade. Que legal. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui no... Nossa, fazia tempo que a live não era tão interativa. Essa galera tem que vir com a gente. Até o Jean, que é pioneiro, tá aqui. Vai estar quietinho. A live do Jean é semana que vem. Mas o Jean já se inscreveu para... Eu acho que o Jean também está na fila de espera, que eu vi o rosto dele lá na sábado. Bom, pessoal, a gente não vai se estender mais, mas eu gostaria de dizer que a Tati, ela tem pedigree, ela tem meu certificado de aprovação e ela vai lançar em breve um curso para professores, ajudando professores a se qualificarem. Chegou tarde, Gil, mas vai ficar aqui, depois você assiste. Depois você vai vir para a Tribo Linf, que eu sei, vai ter contato com a gente direto. Vitor, obrigado por ter ficado. Para começar, né, suas aulas, procura que já vai ser lançado já, no mais tardar ao final dessa semana, as videoaulas do passo a passo, como, né, inspirando professores, ministrando aulas online. Aguardem que vai ser um curso bem interessante, bem dinâmico, com videoaulas, dando passo a passo de tudo que eu fiz para chegar onde eu estou hoje. Isso, então comecem a seguir a Tati aí, tanto Suzana, Gil, Jean, porque aí quando ela tá falando oba. Aí vocês sigam, que aí, quando ela fizer o lançamento lá pelo perfil, eu também compartilho aqui, se tiver um post lá, eu jogo aqui no meu stories também. E vai ser ótimo, vai ser um sucesso, porque vindo de onde vem... Não tem como, né? O Henrique tá mandando beijos. Que gracinha. Obrigada pela participação, Henrique. Linf Girls, adorei, Linf Girls. Foi ótimo, valeu. Um beijo, pessoal. Boa noite, Tati. Obrigada, foi ótimo. Até a próxima. Obrigada, adorei. Um beijão. Beijão, pessoal. Até a próxima.